porque o padre não faz nada sozinho e cada vez mais eu sou consciente disso. Então, muito importante que a comunidade, né, trabalhe junto, pegue junto, se articule e se organize, para que a gente possa acolher bem os romeiros e romeiras na 48ª Romaria da Terra. É um trabalho de um ano todo de preparação, né? Desde o ano passado nós estamos nesse processo, com as ampliadas. É um trabalho de muita construção coletiva, que não é nosso santuário que fazemos isso sozinho, mas é toda uma equipe bem diversa, como vocês puderam ver aqui representada, e isso vai sendo um mosaico que vai se constituindo a muitas mãos, né? Então isso também é muito bonito perceber a força do povo organizado, a força das comunidades, a força da igreja, que tem ainda assim a sua relevância e sua incidência. Que sejam todas e todos bem-vindos. Muito bem, a todos sejam bem-vindos e estamos aqui aguardando vocês com muita alegria. Bebel, pelo MST, construtor histórico da Romaria da Terra, então uma aceitação. Chamam o nosso pessoal aí para. Aliás, tem muitos ônibus saindo de vários lugares, esse pessoal, alguns já estão, né, na estrada e vão nos acompanhar aí. Isso. Então, bom dia a todos e a todas. Tem muitas caravanas já vindo para o Santuário do Caró, da nossa Romaria, que acontecerá amanhã, com a 48ª Romaria da Terra. Né? E estamos aqui nos preparativos, né? E aguardamos a todos e a todas. Um grande abraço. Isso aí, Luiz. Em nome da CPT, Comissão Pastoral da Terra, também é a principal conjuntura da Romaria da Terra, dos demais movimentos sociais. Como é que está a expectativa para a chegada das pessoas? Do Freicer, então, muitas das pessoas que se empolgaram para vir para cá vêm em função, né, da passagem do Freicer. Então, eu queria também deixar para vocês a oportunidade de homenagear o Freicer, convocar os povos. Claro, nossas saudações. Nós, enquanto Pastoral da Terra, a gente se sente muito gratificado de estar aqui nesse santuário e pela diocese, por todas as lideranças terem aceitado esta romaria. Eu lembro que nós estávamos há um ano atrás, foi em março, lá em Aroeira do Meio, onde que a diocese, as lideranças assumiram o compromisso de trazer a romaria. Então, essa caminhada, que ela já tem 48 anos, ela significa um mutirão de várias pessoas. E como a gente se sentiu bem aqui, e nós fomos tratados muito bem, as lideranças, os movimentos sociais, pastorais, a igreja, acolheram. E Frei Sérgio é uma pessoa que trilhou esse caminho das romarias. Ele era romeiro, ele era organizador. Então, para nós sentimos muita falta, mas ao mesmo tempo ficou o exemplo de uma pessoa compromissada com as causas dos pobres, com a natureza, pensando no agricultor, na agricultora, pensando para que ele tenha uma vida plena, pensando na natureza. Então, nós queremos homenagear o Frei Sérgio nessa romaria, e ele continuará sempre presente nessa luta aí do medo. O movimento das mulheres camponesas vem organizar a Romaria da Terra. Então, bom dia a todos e a todas. Com muita alegria que estamos aqui nesse lugar santo para nós, missioneiros. Nessa retinha final de organização da nossa Romaria, que nós iniciamos já lá em Arroio do Meio, trazendo a simbologia, deixando o convite para todos os romeiros da 47ª Romaria do ano passado, para virem aqui para a nossa diocese, para o Santuário do Caró, pegar essa energia, esse lugar de cura que nós sempre temos, esse sentimento aqui como missioneiros. E o movimento de mulheres camponesas se empenhou no sentido de participar em todos os processos da Romaria, a elaboração dos materiais, pensar a espiritualidade. Fizemos uma campanha e por isso queremos agradecer as companheiras que doaram alimentos para partilhar no café amanhã e também aqui durante a nossa permanência aqui no santuário. Essa generosidade de companheiras que não vão poder vir
mas que mandaram, de uma certa forma, sua contribuição também. E estamos agora aqui no santuário focados em organizar, então, os cenários da caminhada, nosso altar, para que a gente possa fazer amanhã uma linda celebração, trazer a memória do Frei Sérgio, dos Santos Mártires e do nosso servo de Deus, Cacepete Araju, que está sempre nos iluminando e nos fortalecendo como povo missioneiro, que estamos há 400 anos aqui nesse território. E a Caritas presente na 48ª Romaria, como sempre, na organização, né, disso, Luiz. Bom dia ao Portal Djalma. Missões, isso, Djalma, né? Também conhecido como Pingo, né? Dentro dos movimentos, né? Então, para nós da Caritas é sempre uma alegria, né? A gente estar aqui juntos. Como o padre Anderson falou, né? São várias cabeças, várias instituições, né? Que estão empenhadas nessa organização na 48ª Romaria. E a Caritas também, ela não pode estar ausente, né? Eu acho que ela tem esse compromisso junto, né? E eu acho que essa construção, né? Ninguém faz sozinho. Então, eu acho que a Romaria, ela tem a sua importância. Eu acho que o tema hoje é 400 anos, né, das reduções, do trabalho, enfim, e esse local. Eu acho que ele é especial. Então, para o exato momento e a comemoração que nós estamos fazendo. Então, a Caritas, ela se sente honrada poder estar junto com tantas pessoas, lideranças, né, que trabalham para o bem-estar e o bem comum, o bem viver de todos. Padre Carlos, para a Diocese, a Romaria da Terra, assim como os outros eventos de comemoração dos 400 anos, é muito importante, né? Bom dia a quem nos acompanha, saudação cordial e fraterna, lembrando a escolha do local desta 48ª Romaria se deve ao tema 400 anos da missão no Rio Grande do Sul. E por isso, no local Diocese de Santo Ângelo, por onde começou esta missão, em São Nicolau, que é parte da Diocese de Santo Ângelo. Então, quando se definiu que no ano da celebração jubilar dos 400 anos do início da missão no Rio Grande do Sul, Diocese de Santo Ângelo, local Caró, não tem como não ser. Por quê? Porque aqui foram martirizados 2 missionários daquele início, o São Roque Gonzalez e o Santo Afonso Rodrigues, junto com o João de Castilho, que foi martirizado em Assunção do Ijuí, mas aqui é o local do martírio desses 2, e lembrado os 3, e os indígenas que também foram mártires naquela ocasião e ao longo dos anos. Então, o tema 400 anos da evangelização missioneira, terra sem males e ecologia integral, lembrando toda esta missão que liga a fé com o trabalho na terra, o trabalho da terra, para lembrar-nos a terra não é objeto, não é mercadoria de uso, a terra é Pachamama, como é dos povos originários, é mãe terra. E a missão que foi ontem e continua hoje, é justamente de partilhar o esforço de cuidar da Mãe Terra, para que tenhamos na Terra uma terra sem males, como era o sonho, a esperança e o projeto dos povos Guarani, por uma terra sem males, e nós associamos com isto ecologia integral. Sem este cuidado da Mãe Terra, não teremos uma terra sem males. E isto é missão que permanece. Por isso este tema, e nós então teremos esta tarefa de, na animação da Romaria, no trabalho da Romaria, trazer presente esta realidade, que não é uma realidade isenta de dificuldades, mas em meio a esta realidade há tanta esperança a ser celebrada, como já foi lembrado pelos demais aqui. E por isso eu vi um novo céu, uma nova terra, é o lema da Romaria, aquilo que nos faz ter o coração fixo no horizonte da esperança. Venham para celebrar, viver a 48ª Romaria da Terra no Santuário do Caró. Obrigado, Padre Carlos.
A Marta nos acompanha agora à tarde na condução dos nossos programas. Verdade. E a gente queria agradecer a todas e todos por nos concederem a oportunidade dessa primeira entrevista. A ideia é à tarde a gente, cada tema, né, e nos desafiar a produzir conhecimento, a espalhar aí a tarefa que é nossa também como Romeiro. Marta, nós nos encontramos à tarde. Queria agradecer a todas e todos que estão ao vivo conosco. Voltem, curtam aqui nessa agora. Isso aí, todos aí. E pedir para que vocês chamem as pessoas. É isso, né, pessoal? Viva todos! Olá, voltando aqui da 48ª Romaria da Terra, ainda o dia que antecede a chegada dos romeiros e romeiras, com a informação para o Portal das Missões e toda a rede parceira aí de transmissão desta cobertura da 48ª Romaria da Terra. Já que estamos ao vivo, te peço para que deixe o like na nossa transmissão, compartilhe nos grupos, nas páginas, né? Replique o conteúdo do Portal das Missões para que o nosso conteúdo chegue a mais pessoas. Também pode se inscrever no nosso canal do YouTube, né? Nossa transmissão também pelo canal do YouTube, e seguir o Portal das Missões no Instagram e no Facebook. Eu sou Alan Camargo, estou aqui junto com o Marcos Roberto Santiago e a nossa querida Marta na cobertura para o Portal das Missões dessa 48ª Romaria da Terra. Agora vamos falar com a CPT e a Caritas, através do Luiz e do Djalma, que representam aí parte da coordenação da 48ª Romaria da Terra. Eu queria já abrir essa nossa conversa aqui perguntando ao Luiz um pouco sobre o histórico dessas 48 edições da Romaria da Terra. Obrigado, Luiz. Vamos aqui com esse microfone aqui, acho que dá certo. Já. Te agradecer aí por ter aceito participar conosco aí e te dar a oportunidade de contar essa história. Obrigado a você, o Portal das Missões, por estar aqui presente, divulgando esse evento, que são 48 edições, e nessas 48 edições, a gente pensa assim, que muitos e muitos se fizeram presente nas romarias, mas também muitas lideranças organizaram. Você sabe que a primeira romaria, ela acontece no dia 7 de fevereiro de 1978. Foi o aniversário dos 222 anos do martírio de Sepete Araju. E naquela época, aí tem várias lideranças, eu quero lembrar aqui do irmão Antônio Sequim, que foi uma grande liderança, né, que agora em memória, né, porque ele já faleceu. Ele, juntamente com outras organizações que faziam parte da Pastoral da Terra, convocou uma reunião justamente para fazer algo, né, nesse dia de martírio dos 222 anos de Sepete Araju. E convocou a reunião e convocou também a Diocese de Bagé, onde em Caiboaté, São Gabriel, ali foi assassinado, morto o Sepete Araju, e aquela triste fato da história de mais de 1.500 anos, mais de 1.500 indígenas ali que perderam suas vidas. Então, é nesse contexto que começa a surgir as romarias, marcar, celebrar a memória dos povos. Aqui no sul do país, né, os Guarani, os Charuas, os Caigangues, os Xoclém, mas tantos outros povos, né, que perderam suas vidas, né, lutando pela terra.
E a Romaria, ela vem justamente para fazer essa memória, para celebrar e para trazer presente várias temáticas, dentre elas a questão indígena. Eu nasci em 1978, acho que estou fazendo aniversário junto com a Romaria da Terra. Legal, essa informação. É legal, assim, é interessante de falar de que as romarias, elas fazem um percurso e elas não ficam no mesmo lugar, né? Mas por que foi lá em São Gabriel as primeiras, depois nós temos as romarias itinerantes, aonde tem um fato histórico, ali é que a gente faz as romarias. É que assim, a gente sempre observa, né, que as romarias, elas dentro do seu tema, do seu lema, ela sempre impacta um momento da história. Mas o objetivo final, aquele de proteger a grande criação, os povos e principalmente aqueles que mais necessitam e precisam do apoio, a Romaria ela está chamando a atenção. E o bonito de tudo isso é que a Romaria ela traz as instituições afins, aquelas principalmente do campo social transformadora. E, ultimamente, né, ela está trazendo uma questão muito relevante, junto com as campanhas de fraternidade, a questão ambiental, aquilo que o Papa Francisco deixou um legado, que é o cuidado com a casa comum. Então, eu acho que todas as pastorais, mesmo a Caritas, eu acho que a CPT, a gente se une nesse espírito, né? E a Romaria, ele é um momento especial, ele é único para esse sentido. Aí não tem a Caritas tem uma maneira, a CPT tem outra, a Pastoral da Terra é outra, não. Nós comungamos da mesma ideia e do mesmo espírito. Ontem conversei com uma liderança do Movimento Sem Terra e eu questionei sobre a participação do movimento na Romaria e o histórico que se confunde nas pautas a cada momento histórico que a gente vive. A impressão é de que, analisando um pouco desse período, a luta pela terra, por conta das primeiras, era a pauta principal. E aí, então, a homenagem e São Gabriel, em Caguaté, né, em relação ao Sepete Araju, mas depois ela foi ganhando um conjunto de outras pautas importantes de reflexão, né, para quem participa e quem organiza. Então, logo a terra foi chegando para os sem terras, então logo os indígenas reconhecidos nos seus territórios, os quilombolas, né, organizando a luta nos seus territórios, a Romaria foi se moldando a isso, a ponto de chegarmos hoje com a pauta ambiental, por conta exatamente da disputa que acontece entre a produção de alimentação saudável e futuro do planeta contra um modelo de exploração da terra que tem levado aí ao conjunto das mudanças climáticas e a crise que se vive em consequência disso. Essa capacidade que a Romaria da Terra teve de construir a expressão das principais pautas do momento histórico eu acho o cerne de toda coisa, né? Claro, tem a religiosidade envolvida, tem a referência aos mártires e aqueles que ficaram ao longo do caminho, mas tem essa coisa de pautar a sociedade, de fazer com que as pessoas que venham para cá venham com o sentido de retorno para que organizem algo. E como é que vocês veem isso? Assim, ó, a pauta da primeira Romaria, que foi a questão indígena, ela segue a pauta, porque a gente sabe que é um tema que a gente tem que reconhecer e a sociedade ainda não reconheceu. Por exemplo, hoje os povos tradicionais estão lutando pela demarcação de seus territórios. Nós temos que trazer presente isso. A questão terra para os agricultores que não a têm, também a gente sabe que ainda existe muita gente que não tem, que precisa. O Estado, exatamente, uma acampada, e o Estado precisa, e nós precisamos também fazer essa reforma agrária, e a sociedade tem que entender de que a terra, ela não pode ser concentrada, né? Nós vivemos e todo cidadão tem direito à terra, tem direito à moradia, ao trabalho, né? E se falta uma delas, falta algo para a sua vida, né? Então,
a questão indígena, a demarcação das terras, a questão da reforma agrária, foram temas que foram agregando. Veja, na época, a gente fez as primeiras 4 romarias com a temática da luta da questão indígena. Aí estávamos vivendo uma situação em Encruzilhada Natalino, dos sem terra, pessoas que foram, muitas delas expulsas das barragens, perto das barragens que foram sendo construídas. E acabaram sendo excluídas, né? Excluídas, exatamente. De um sistema, né? E ali, então, a Romaria volta a seu olhar para aquelas famílias acampadas à beira da estrada de Encruzilhada Natalina. E assim se sucederam outras temáticas que foi agregando. E hoje a gente fala muito na questão do meio ambiente, porque a gente sabe das mudanças climáticas hoje que está afetando o planeta, né? E se a gente não cuida da nossa terra, da nossa mãe, as futuras gerações elas estão ameaçadas, né? Então tem que trazer presente a pauta do meio ambiente, sem esquecer dessas outras pautas que é cara para nós, que é a questão da terra, da questão da reforma agrária. Verdade, eu acho que, Luiz, Alain, isso que é o bonito de ver na Romaria. Ela é algo aberto. Vamos dizer assim, o que o Papa Francisco diz? Eu quero uma igreja aberta, que respira, seja peregrina, andar juntos. E o que é? Os temas, eles vão surgindo de acordo com as necessidades e o momento que a gente vive. Eu lembro na época do seminário, o padre Miranda dizia que toda inovação e tecnologia, quando ela é mal interpretada, ela acaba fazendo mal. Então a gente sabe que muitas famílias, uma camada grande da nossa população brasileira ou latina, ela acaba sendo excluída exatamente por essa má interpretação. Hoje, o que nós estamos vivendo? Hoje não é só a questão da terra, como o Luiz fala. Hoje, esse pequeno produtor, ele precisa, esse camponês da terra, mas ele precisa mais do que isso. Ele precisa crédito. Ele precisa da tecnologia, mas sem descaracterizar aquele lado tradicional, a segurança alimentar, que é aquilo que hoje se fala muito em agrofloresta, se criam nomes, né? Mas na verdade é isso aí. Então a Romaria da Terra, ela sabe incorporar tudo isso, e ela traz para uma temática e traz para a sociedade. Uma pena que fica muito bitolado dentro da Romaria. Eu acho que não só a igreja, como o Luiz fala, eu acho que nós como comunidade, como sociedade, devemos entender esse processo. Quando se condenou o MST porque são isso ou aquilo, né? São revolucionários, brigam, fazem e tudo mais. Mas hoje, se nós vamos ver numa Expo Inter, na Expo Direto, em tantos outros momentos, feiras que tem por aí, dizem a agricultura familiar é pujante. Aí se tu vai ver, quem estão por detrás? Quem fez isso? Quem é a agricultura familiar? Eles não falam isso. Uma pena. Pega no Grande Porto Alegre, hoje, nós estamos vendo o maior reduto do alimento, de agroecologia e coisa, do estado e do Brasil, está lá no Grande Porto Alegre, abastecendo feiras, a população, e os caras estão... E ainda eles têm esse conflito de visão, de interpretar a questão dos movimentos da terra. Então hoje não é movimento só pela terra, é a questão social, cultural, saúde, educação. Nós estamos vendo hoje colégios, institutos, né, beneficiando diretamente, e as pessoas não estão vendo que isso aí vai criar uma nova consciência. E se tem uma nova consciência, a transformação ela vai ser mais abrangente. Eu lembro assim, que eu tocasse esse tema das escolas, muito do alimento que chega aos alunos vem da agricultura familiar, vem dos assentamentos. Né? Exatamente, nós temos programas do governo que diretamente beneficia as famílias e beneficia também aqueles jovens que estão estudando. E tocasse nisso na região metropolitana de Porto Alegre, é ali que concentra também a maior produção de arroz ecológico. E é feito nos assentamentos da reforma agrária. Nós falávamos sobre isso também,
a trajetória para chegar em todo este processo, que culmina aí, por exemplo, em ser o maior produtor de arroz orgânico né, do mundo aí, em termos reais, né? A luta pela terra consolidou o assentamento, que passou a pensar e refletir sobre os dilemas. Aí, inclusive, a Bebel ontem nos falava, muitos pequenos agricultores foram para a soja, foram para o transgênico, foram para o veneno, né? Porque era a cultura econômica daquele momento. Era a viabilidade, né? E foi a reflexão exatamente sobre isso que fez construir uma alternativa. Ok, se esse é o modelo de produção que todo mundo está fazendo para se desenvolver, qual é a alternativa que nós podemos buscar para desenvolver também sem se prejudicar tanto com uma cultura dessas, né? Sair desse feudo moderno das corporações, né? Tu não tem mais o senhor feudal, mas tu tem a corporação que manda plantar em todo o território a mesma cultura, a mesma coisa, com o mesmo processo da economia feudal. E o movimento consolidado, os movimentos consolidados se organizando, porque também se organizaram durante esse período, né? O movimento dos pequenos agricultores veio em consequência de termos agricultores já assentados. Exato. Né? Não mais lutando pela terra, mas em cima da terra. E por consequência disso, se chegou, né, a produzir arroz. Então, eu acho que nesse ponto, para aproveitando o gancho, né, fala muito em agregar valor. Agora eu te pergunto, qual é a metodologia que mais agrega? Então, a gente tem que pensar também que um dia essa nova tecnologia que temos aí, né, que ela pode de repente repensar, vendo que tem uma alternativa que deu certo, não é que vai dar certo, ela deu certo e já está aprovada em vários locais do Brasil e do mundo. E eu tive a oportunidade de viver na Europa, e a própria Europa é um exemplo, entende? Que ela pode nos ajudar, inclusive nessa troca agora com essa ligação da Europa com a América Latina. Eu acredito que nós vamos ganhar muito com isso. E quando a gente diz nós ganhar, não é só um lado que vai ganhar. Acreditamos que todos ganhem. Eu acho que a gente tem que fazer com que os demais, né, agreguem. Antigamente se falava as multinacionais. Hoje trocou o nome e se fala o quê? As commodities, que são os dominadores. Eles que dizem, vocês têm que usar isso. Quem é que transformou os profissionais do campo em vendedores de insumos? Não foi as universidades, não foi nossos pais, não foi nossos avós, porque eles tinham a metodologia tradicional. E todo mundo acreditou que essa inovação, o grande boom, seria viável. Entende? Tu vê como as coincidências, né? Soja nasce praticamente aqui do lado, junto, num contexto de emissões, né? E se espalha para o Brasil e ajuda a evoluir no mundo inteiro, né? E ao mesmo tempo é aqui que nós tivemos um grande trabalho, que nós estamos hoje comemorando os 400 anos, que ali houve uma alternativa de verdade, mas que infelizmente ela foi quase destruída. Ela não foi destruída, ela vive, por isso que nós estamos comemorando os 400 anos, senão nós não estaríamos aqui, porque teve gente que fez o papel. Então, e outra coisa que a gente não pode comparar, chegar, mas lá atrás vocês tentaram domesticá-los e mudá-los. Não, era a maneira que os missionários encontraram de vir aqui e ajudar. E eles ensinaram, entende? E a igreja ainda hoje, eu acho que os movimentos, junto com as igrejas, o que eles têm? Eles ainda respeitam essa tradição, o modo de viver deles. Então, muitas vezes assim, os povos tradicionais estão abandonados, a igreja abandonou, não faz nada. Mas a igreja, ela não é só aquela construção, não é só a mitra em si, não. E os movimentos? Ali é que está a verdadeira igreja, é ser igreja. E os movimentos, eles são atuantes e também eles se modificam diante de uma nova realidade. Nós temos essa flexibilidade. E é isso que a gente tenta levar. E a Romaria é um dos movimentos que tenta conscientizar as pessoas que é possível. Ela protege aqueles que querem a terra, que querem produzir.
e também tenta conscientizar aqueles que não conseguem entender esse movimento que existe e é tão bonito e tão belo no Brasil. Eu creio assim, eu vejo que há várias alternativas, né? Nós não temos um modelo, talvez seja um modelo hegemônico hoje que está na nossa agricultura, né? Que é baseado nos monocultivos e que a gente observa muito bem que concentra poder, concentra terra, concentra renda. Qual é o nosso objetivo aqui? É ver outras alternativas que visa o quê? Favorecer o pequeno, né? Favorecer uma agricultura que seja voltada à preservação, a uma agricultura que dê diversidade de produção. Olha, aqui nós temos, eu disse que aqui é um chão sagrado, nós temos um chão sagrado de várias interpretações, desde a luta histórica, desde tantas experiências aqui plantadas. E aqui, que a gente planta, a gente colhe. Exato. Então não há necessidade de só ficar plantando uma cultura, nós temos que incentivar o agricultor a produzir de forma ecológica e de diversas maneiras. Então por isso que esses temas da agricultura ecológica, a gente diz aqui da questão da terra sem males, é você tentar construir alternativas que beneficiem e dê oportunidade a esse agricultor fazer essa interação com a sua comunidade, com o seu município, levando alimentos, né? Não só produzindo claro, todo mundo quer produzir e ganhar o seu dinheiro, mas não é isso, não devemos pensar só desta maneira. Tem a função social além do econômico, exatamente, cultural. Exatamente, né? Então, por isso que a gente está aqui valorizando, né? E a Romaria, além de trazer a temática, a gente quer valorizar. E aqui são diversos grupos que amanhã estarão aqui expondo seus produtos. As associações, os sindicatos, as organizações dos diversos municípios, né? Vai estar vinculado à Caritas. Nós tivemos contato com os quilombolas que estarão amanhã aqui, indígenas que também vão estar aqui se apresentando, né? Então eles estão incluídos, mas de que maneira? Não da nossa maneira que a gente vive, né? Mas respeitando a maneira deles de serem, da maneira deles viverem, da maneira deles sentirem e se expressarem. Então, eles vão estar aqui também. Então, juntos, congregando o que? Algo em comum. Então, nós vamos ter aqui os produtos a serem comercializados, ser mostrado que é possível ter essa alternativa e também vamos ter aqui amanhã um acolhimento para eles, vamos ter o café da manhã, já vamos avisando para quem chega, a Caritas vai estar organizando, então a gente está buscando esses alimentos e os seus alimentos de onde é que estão vindo? Desses movimentos de camponeses, movimentos sociais, transformadores, das comunidades, ver como elas se interagem, aí diz, tá, mas como que elas interagem numa romaria? Está aí, está colhendo eles, vai estar os jovens fazendo o acolhimento. Aí, ao chegar aqui, claro, não vão ter aquele café 5 estrelas. Não, eles vão ter um café simples, gostoso, de se tomar, alimentar, e ver que esse alimento, mais importante, ele veio dessas entidades, desses movimentos, que para nós é aquilo que a gente quer. E é isso que a gente quer mostrar. E às vezes a gente consome eles e consome só com os olhos e esquece de consumir com o olho que está aqui dentro, com o sentimento, com o cérebro, né? Eu acho que é ali que nós vamos conseguir conscientizar as pessoas que é possível produzir, é possível comercializar e, mais do que isso, admitir que existe sim um segundo modelo que pode produzir e podem conviver. Então eu queria talvez dar um corte aí. Da organização social e da luta pela terra nasce uma proposta de transição, né, para um outro modelo de produção no campo, né, que é um modelo integral, né, de respeito a todas as condições do planeta e a oportunidade que isso nos dá de produzir de forma saudável e consumir produtos saudáveis a partir desse modelo. Eu tenho
por conta da profissão, né, de assessorar o Sindasp. O Sindasp é o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Assessoramento, Perícia, Pesquisa e Informações de Santa Catarina. Ele congrega os trabalhadores da EPAGRE, Santa Catarina, que é a extensão rural, né? Seria a nossa Emater a nossa Emater aqui no Rio Grande do Sul. E tem a oportunidade, né, de estar no mesmo sindicato que o Jamil, por exemplo. O Jamil é um pesquisador da EPAGRE que desenvolve o SPDH, né, o Sistema de Produção de Hortaliças com plantio direto, e a integração entre as lavouras e os cultivos de forma a não usar nada de veneno e controlar todo o processo através de um sistema integrado de alta tecnologia, né? Porque hoje, para se dizer de fato agricultor, nós temos que ganhar a disputa ideológica em relação aos plantadores mecânicos, ou os que mandam os plantadores mecânicos plantar do jeito que eles querem e só eles ganham. Porque vejo um monte de caminhão, às vezes trancando BR, trator, né? Mas não tem nenhum agricultor ali. Ali está o funcionário do dono da terra, que de fato utiliza uma máquina contaminante, né, e que faz a profissão de trabalhador rural acontecer. Mas não é um agricultor. O agricultor, ele é admitido de muita tecnologia, de muita sabedoria para saber de que forma cada cultura pode se integrar, pode ser produzida. E esse conhecimento que antes para nós era muito comum, eu venho de uma família em que minha avó é agricultora. Ela entende o ciclo da mandioca, ela entende o ciclo do tomate, do amendoim, do feijão, né, do arroz seco. Isso minha avó dominou por muito tempo na sua produção. A minha mãe domina. Minha mãe tem um conhecimento tecnológico para produzir o figo que ela produz. E ela, né, produz, não só o figo, mas uma diversidade de outras coisas, desde que nasceu. Né? Agora você pega do outro lado, não vou, mas tem conhecidos que têm muito mais terra, muito mais dinheiro e não sabem plantar um pé de alface. E estão lá com o status de agricultor. Muitas das vezes eles representam, né, os interesses ditos de todos, elegendo alguém, colocando alguém para os seus processos e, de fato, não tem nada a ver com a agricultura. É um explorador do Alain, mas nós temos dois exemplos aqui para nós que nós podemos citar. Hoje, a parte da suinocultura e o leite, os integrados. Estudo. Esse agricultor que tem, tanto na parte do suíno como do leite, vamos citar o produto, né? A cadeia leiteira, vamos dizer assim. O que o produtor faz? Ele entra com a propriedade, com a infraestrutura, trabalha, não é nada. Mas quem traz tudo para dentro da propriedade é o dominante. O que ele faz? Ele chega, compensação, e diz assim, tu vai ganhar tanto, tu faz isso, tu aplica isso. Então, na verdade, o que é? Como é fácil produzir hoje. Só que ele não sabe o que está produzindo. Minha mãe, ela por muito tempo teve uma leitaria no interior de Pelotas, na Cascata, entregava para Consulate, a cooperativa. Ela investiu a vida dela na constituição de um plantel. As matrizes dela descendem das primeiras matrizes dela, então ela tem todo um controle, todo um processo. Chegou num momento que o pagamento pelo leite não cobria metade da ração desses animais. A noção dela, e com a tecnologia que ela detém, fez com que ela pegasse e passasse a comprar terneiros que eram antes descartados, por conta de serem machos, das vacas Jerseys leiteiras da região, descartadas ou vendidas a pouco mais de pila, como dizia na época. E a mãe entendia que se ela pegasse as vacas dela, que produzem leite, da forma como ela produzem muito leite, e passasse a amamentar os terneiros, ela teria outra alternativa em relação ao leite. O leite, exato. E ela passou a agregar valor nos terneiros. Hoje o negócio dela, ela abandonou a leitaria para extrair leite para a cooperativa. Hoje ela tem o rebanho dela, o negócio dela, principal da propriedade, é comprar terneiros ao pé
e botá-los a mamar, né, até ela poder ser desmamada, daí vai ao campo, ela dá ração e vende os ternetos. A propriedade dela não precisa de gado grande, ela precisa de uma propriedade para terneiros. Antes ela criava cabras, e ela entendeu que com o modelo das cabras ela consegue fazer com os ternetos. Por isso que é importante sempre buscar alternativas que estejam ao alcance do pequeno. Não adianta ter uma máquina grande que tu não precisa, porque tu tem o teu lote, a tua terra não comporta isso. Então, eu acho importante ter o investimento em pesquisa, as universidades, o governo com políticas públicas voltado ao pequeno, né? Porque senão, na medida que você se integra a essas grandes empresas, se você não acompanha o que elas querem, você acaba sendo excluído. Como aqui muitos perderam o seu negócio da produção de leite, integrados de animais, e não gera lucro nenhum, só movimenta o dinheiro, né? Então, por isso que, às vezes, uma pequena alternativa vai render mais para aquele pequeno do que você se integrar numa grande produção, talvez, que tu não tenha capacidade depois de chegar e equilibrar as contas no final do mês. Então, eu acho que o encontro disso, né, Luiz, o que hoje está acontecendo? Nós estamos vendo uma entrada de tecnologia e inovação se transformando em maquinários de pequeno porte para a pequena propriedade. Exato, isso e que é importante. Que isso ficou ausente, ficou uma lacuna. Por isso que o agronegócio, o grande negócio, o que ele teve? A tecnologia e a inovação só beneficiou para ele. Consumiu recurso, terra, natureza, tudo. Só que para o pequeno, não houve isso aqui. Então, agora, tudo indica que vamos ter uma possibilidade de ver no Brasil. E o exemplo maior foi aquela pequena colheitadeira de arroz, que lembra aquelas trilhadeiras e lembra as pequenas automotrizes que eu lembro quando eu ajudava o pai a colher e lá segurar o saco. Então o saco era quase maior que eu segurava o saco aberto para cair o produto e ele dizia, sai daí agora pequenininha. Eu empurrava, tirava para fora, né, e vinha e costurava a bolsa, né? Então o que é? Hoje, aquilo que eu levava uma semana, 10 dias, os caras colheram em algumas horas. Em umas horas. Então o que é? Um pequeno avanço. O que é? Aquilo que o Padre Miranda dizia, tudo aquilo que é bem interpretado gera resultado. O que é? Uma inovação. Tudo bem, não interessa de onde é que vem, mas ela tem que vir para cá. Entende? E eu acho que isso aí vai ajudar a criar uma consciência lá na sociedade. Não, viu? Isso também dá certo. Então, a gente vai ter que conviver e saber conviver. Eu acho que aí entra a sabedoria humana. Então, a gente espera que todos possam entender esse processo e que ninguém boicote essa entrada de tecnologia e inovação que vai vir ajudar a pequena propriedade. A pergunta que eu queria fazer é exatamente essa. A percepção é de que há uma transição acontecendo, né? Exato. E bem visível. E bem visível, né? Porque a gente observa como é que se chamam? As organizações de agroecologia, né? Muito forte, um debate muito aprofundado, de alta ciência. O Instituto Federal lá de Rio do Sul admitiu uma pós-graduação com um processo de extensão para o SPDH. Isso é extraordinário. Exato. Primeiro, a luta histórica do povo brasileiro para garantir que os institutos federais acontecessem e fossem, né, cumprir as suas tarefas espalhadas pelo Brasil. E no nosso caso lá, podendo pautar a formação de quem será professor. Não é nem dar sequência, porque a gente vem vindo, né, no ensino médio técnico, esse debate já está bem aprofundado. Agora, uma pós-graduação que vai preparar, né, especialistas que já estão atuando na área para lidar com a transição ao novo sistema, pulverizar daqui a poucos anos em todas as localidades a consolidação desse modelo, né, da transição para esse modelo. Tu vê, né, nessa lógica dessa evolução da Romaria, podemos dizer, olha que o documento do Papa Francisco, a Laudato Si, hoje ele é um movimento internacional, assim como é a Caritas e tantos outros movimentos.
E ela, em questão de 10 anos, ela é um movimento tão forte como todos os movimentos de 40, 50, 60 anos. Mas o que ela veio... O Papa, ainda, para muitos, não foi entendido. Um dia o Papa é um comunista. Graças a Deus que foi. Desculpa a expressão, mas o dia que eles entenderem o documento e a sabedoria que aquele homem teve para lançar esse documento, e ele não construiu sozinho. Ele construiu com os movimentos da igreja e com os movimentos fora da igreja, entendeu? Ele trouxe essa denúncia e também ele apresentou uma alternativa que vem ao encontro de quem? De uma romaria que está há 48 anos. Então a Laudato Si é mais um movimento que hoje ela está integrada dentro dos movimentos. Parece que ela foi desenhada e feita para o que estava sendo feito. Eu participei da cobertura ali do conclave, né, e a escolha do Padre Leão, e uma das pessoas que estava na roda de debate me fez o questionamento. Eu estava tentando mediar, mas ele me fez o questionamento. Então, qual é a tua impressão, né, desse processo da igreja? Eu vivi o Papa vindo a Porto Alegre, eu era pequenininho e era uma coisa meio pop, assim, né? Ao longo da minha vida eu percebi que o Papa era pop, mas não era. Aí vem um outro que diz que tem que botar mais água no feijão, principalmente no momento que as pessoas estavam na fila do osso, estavam passando por miséria, é botar mais água no feijão. Minha avó dizia isso. Bota mais água no feijão que vai chegar mais gente. Tem mais gente para comer. Exatamente. E as pessoas vão comer. Essa foi a mensagem. E aí, o novo Papa escolhe o nome de Leão XIV. É isso, né? É isso. E em reverência ao Leão XIII, que era o cara que fez a designação social, da organização social para a base da igreja. E o novo Papa, sindicalista lá no Peru, o organizador da luta dos trabalhadores. Então é isso. O que acontece? As pessoas passaram a comer. Foi posto mais água no feijão. Agora vem a luta por direitos. Porque de barriga cheia a gente consegue se levantar e lutar por direitos. Por isso precisamos de um Papa sindicalista. Né? Quando os caras dizem, mas o Papa Leão XIV, ele não está sendo... Não consigo ver ele seguir o Papa Francisco. Nós temos que voltar lá atrás. São Francisco e o Leão XIII foram as duas moléculas que se casaram, que deu certo. Um complementou o outro. Veio o Papa Francisco e agora ele foi muito inteligente em pegar o nome, e não só o nome, e pelo jeito que a gente está vendo, ele vai seguir o trabalho do Leão XIII. Entende? E eu acho que ele vai ajudar muito nessa conquista, realmente conquistar esses resultados e garantir eles, entendeu? Eu acho que os dois se fecham assim. O Papa veio, agora o Leão XIV faz uma ponte e espero que ele não pare na ponte, que ele continue depois dela. Porque a igreja é uma igreja que tem que ser missionária, é uma igreja que está em saída, peregrina, aquilo peregrina, que o Francisco pediu, né? Ele está fazendo, né? Como assim o Leão XIII fez, né? Criticando veemente que o capitalismo gera muita miséria, gera desunião, concentração de renda. E foi um Papa que justamente trouxe e denunciando, né, essa forma de organização, né, do capitalismo. E agora esse novo Papa também, ele olha para os trabalhadores, olha tanto da cidade como do campo. Ele está se preocupando também com a questão da violência, né? A questão das guerras, né? E ele falou abertamente que a paz não se constrói com as armas. Não, jamais. Né? Se você vai querer construir paz com armas, tu gera mais guerra. Mais guerra. Mas não tem. Não existe, né? Porque as armas são feitas para matar. Né? Não tem outra função. Eu acho que a paz se semeia com amor, com fraternidade e solidariedade, e não com armas. E o respeito, a soberania dos povos. Exatamente. Luiz, o pessoal está já almoçando aí, deixar
Visão, há pouco teve aí o agradecimento pela comida, né, e a organização do almoço. A gente está mostrando aí um pouco do que é a equipe que está organizando esse dia que antecede aí a chegada dos romeiros e romeiras. E eu queria dar a oportunidade primeiro para que o Djalma nos colocasse como a Caritas está nessa organização da Romaria, é uma das nossos temas aí, e depois a gente fazer um encerramento. Como é que é a participação efetiva? O que aconteceu? Qual é a mão na massa que foi posta? da Caritas. Bom, a gente sabe que a igreja ela é um conjunto de movimentos. Então a Caritas, junto com o movimento de Cursilhos, né? Então a gente também tem que deixar isso aí, a forania, né? Então a Caritas está ajudando aonde? Na preparação do café. Então vai ter o acolhimento pelos jovens. Aí o que tem? Nós vamos ter aqui, junto com o movimento de Cursilho, Caritas, né? Porque a Caritas, na verdade, é um guarda-chuva, né? Ela trabalha, ela interage com várias pastorais. Então, nós estamos preparando o café aqui da manhã. Então, das 7 horas da manhã até as 8 da manhã, vai ser nesse local aqui mesmo. Nós vamos estar preparando, deixando tudo prontinho o café para eles chegarem aqui. Claro, a Caritas também está junto na infraestrutura, trazer os nossos feirantes e coisas, ajudar junto com os outros movimentos, interagir. A Caritas é assim, ela trabalha dessa forma, e ela não podia ser diferente na Romaria da Terra. Luiz, nós estamos aqui ao lado do santuário, né, da capela aqui de Caraó. O pessoal vai entrar vindo da rodovia. Tem um trevo novo que foi construído agora ali, né? A estrada aqui ainda carece, viu, poder público, de investimento aqui até o santuário. Essa parte que ainda é do poder público ali, mas já está iluminado, bem interessante a primeira entrada e já tem o trevo lá da entrada do santuário. O pessoal vai chegar lá, os ônibus muito provavelmente aqui na entrada vão começar. Ali no estacionamento vai ter dos ônibus, os carros no fundo. E aí tem um roteiro feito pela Romaria. Consegue explicar para nós como é que o povo vai... Então, como tu falasse, Jânio, nós vamos ter o café, que é tradicional já das últimas Romarias, a gente acolher os romeiros com café. E é um café 5 estrelas, sim, viu? É porque vai ter bolacha, vai ter cuca, vai ter pão. A caravana de Osório já está se movimentando para cá, ela já está vindo e vai trazer muita banana ecológica lá da Diocese de Osório. E então nós vamos oferecer o café, né? É uma alegria porque a gente faz a Romaria, não é só a questão da celebração, da mística, de orar, de refletir, mas é o contato, é a acolhida, é o alimento. Então a gente quer partilhar tudo isso, é o abraço, né? A gente tem que se abraçar mais, a gente tem que conversar mais com o vizinho, a gente não tem que semear o ódio, a gente tem que semear a esperança, tem que semear as alegrias. É isso o sentido da nossa vida. Nós vamos receber os romeiros com café da manhã, depois no portal da entrada aqui do santuário, a gente vai fazer o acolhimento inicial, a abertura da nossa romaria, e a gente vai caminhar dentro aqui do parque, né, refletindo alguns símbolos e paradas, né, dentro da temática da romaria. Depois a gente vai se concentrar aqui no palco central, aqui, que é um ótimo lugar aqui para a gente celebrar. E ali vai acontecer, então, a celebração, a missa. Vai ser também, depois, logo mais, dado a bênção aos alimentos. E na parte da tarde, a gente vai ter a tribuna popular, vai ter músicas populares, vai ter nossos cantores populares, nossos músicos. E também vai ter a fala dos movimentos sociais, das pastorais, dos povos tradicionais. E o encerramento, então, a partir das 15 horas... que vai ser direcionado, então, já vou falar aqui no portal das missões, que quem vai acolher a próxima Romaria vai ser a Diocese de Osório. A 49ª, então, vai ser direcionada lá para o litoral do estado. Que legal, hein? Isso, vamos passar o carnaval no litoral. No litoral, no próximo ano. Sim. Essa é uma baita notícia. O portal das missões. Exato. Mais perto. Agora ficou interessante. É isso aí. Eu queria agradecer
Luiz e Djalma, pela participação de vocês. Deixar a oportunidade aí para uma mensagem final. De fato, o local lá onde vão ser celebradas as homilias e também as apresentações e as falas é num bosque. Exatamente. É muito quente aqui, viu, pessoal? Tragam água e garrafinha para encher com água aqui, mas o local onde a maior parte das atividades vão acontecer embaixo desse bosque. E aí, aqui mesmo onde a gente está agora, é o local aqui da cozinha, da comida, é bem mais quente do que lá embaixo, lá das árvores do bosque nesse momento. Então aí o sol apina ao meio-dia, né? Então não vai ter esse problema também de acolhida em relação ao calor. Quem quiser trazer sua cadeira já está vindo no ônibus, né? Vai poder passar ali a tarde também nas atividades. E é isso, né, pessoal? Queria deixar aí, Luiz, pode ser contigo? Pode, eu só quero dizer assim, venham com calma, se organizem, traga muita alegria, traga muita comida, que também tem um alimento partilhado. Venham para esse lugar sagrado, né? E quem não pode, talvez não tenha possibilidade de estar aqui presente, mas acompanhem. Tem o Portal das Missões e tem outros canais no próprio site e no Face da Romaria da Terra. Ali vocês poderão acompanhar, então, partes da nossa grande festividade aqui, grande celebração que é a Romaria. Então, Alan, é um prazer, uma alegria estar com vocês aqui. E aquilo que foi falado, venham, não tenham medo de vir compartilhar, vamos vivenciar isso aqui. Olha, várias entidades, várias pessoas se doando, para quê? Para que vocês possam participar e usufruir desse espaço e sentir de perto esse tema tão importante. A gente não quer mal nenhum. Então venham para cá que vocês vão ser bem acolhidos e a Romaria, pode dizer, ela vai ser, seja na parte espiritual, na troca de conhecimento, nas partilhas, a gente vai estar junto e você vai poder estar aqui presente com todas essas entidades. Venham todos. É isso aí. Pessoal, antes de sair, deixa o like na nossa transmissão. Lembrando que o Portal das Missões gera conteúdo também para o canal do Sindasp, né? O nosso sindicato. Deixa aí também a curtida no nosso portal e o nosso canal. Para o Brasil de Fato do Rio Grande do Sul, Jornal Coletivo, Rádio Planeta Ilha e todas as nossas parceiras na grande rede de cobertura da 48ª Romaria da Terra. Nosso conteúdo pode ser encontrado no www.portaldasmissões.com.br. Ficamos por aqui, voltamos em seguidinha com mais entrevistados nessa cobertura. Até lá, tchau, tchau.